quero convidar você, nesse momento, para que você feche os seus olhos. Nós vamos falar com Deus, com mais uma oração. Senhor Deus e maravilhoso Pai Celestial, graças damos a Ti porque louvamos ao Senhor, louvamos a Ti pelo privilégio de estar na Tua casa, de aprendermos a Tua palavra, e agora que vamos abrir a Bíblia, que possamos entender o Teu plano para nós e que a mensagem chegue ao objetivo, que é justamente de tocar o nosso coração quanto a alguns ajustes que precisam ser feitos para que o céu esteja fazendo parte da nossa vida. Continue conosco, em nome de Jesus. Amém. Eu não sei quantos de vocês já competiram. Competição esportiva. Porque algumas pessoas são competitivas, mas independente do esporte, independente da vida, elas competem até mesmo com elas mesmas. Não é verdade? Tem algumas pessoas que são assim. Outros competem com outras pessoas sem as outras pessoas saberem. Por exemplo, eu conheço uma pessoa que ela ficava apostando corrida, seria apostando corrida, mas seria disputando quem chegava mais rápido em 2 carros, só que o outro não sabia. Só ela estava ali competindo, mas o outro estava normal, na boa, mas ela estava competindo, querendo chegar mais rápido do que os outros carros na pista. Então, pessoas competitivas nós encontramos em todos os lugares, em todas as profissões, em todos os conceitos, nós encontramos isso. Talvez, nesse momento, você deve estar pensando em alguém da sua família que é competitivo. Talvez esteja pensando em alguém do seu trabalho também que é competitivo, até mesmo sem ninguém estar competindo com ele. Mas o maior sonho de um competidor, mas eu vou colocar de um atleta, de alguém profissional, de alguém que vive da competição. O maior sonho de um atleta é justamente o de chegar em primeiro lugar. Ele até aceita subir no pódio, segundo ou terceiro, mas o primeiro tem um gosto extremamente diferenciado. Uma realização que não se pode controlar. Não é verdade? Quem já competiu sabe muito bem do que eu estou falando. Mas é interessante que dificilmente algum atleta aceite participar sem pensar em ganhar, sem pensar em estar em primeiro lugar. Dificilmente um atleta vai fazer isso. Até porque o objetivo maior é esse. Só que para se ganhar, para vencer, para estar em primeiro lugar, precisa sim percorrer um longo caminho. Um longo caminho de preparo, um longo caminho de esforço, um longo caminho de entrega para aquele sonho a ser realizado. Até porque ninguém nasce vencedor. Todos nós precisamos estar nos preparando a cada dia mais para os nossos desafios. Numa competição existem muitos atletas, geralmente tem muitos atletas. Só que somente um vence. E só vence o que é o melhor na categoria em que ele está competindo e que alcança a melhor performance nessa categoria. Então, ele é o melhor. O atleta, ele precisa estar focado. O atleta precisa estar olhando para a sua meta, para o seu objetivo. O atleta, ele não pode ficar vagueando os seus olhos para o que a torcida fala. Não pode estar procurando algumas outras coisas que não sejam da competição, do seu objetivo. Seus olhos devem estar focados em alcançar a meta, o seu objetivo, em alcançar a linha de chegada. Qualquer deslize pode ser fatal. Qualquer perda de concentração pode colocar em risco tudo aquilo que ele treinou ou que ele já tinha alcançado antes. E assim, por algum detalhe, por alguma besteirinha, muitos atletas já foram atrapalhados. Muitos atletas já perderam o seu objetivo por causa de algumas pequenas distrações. Fatores físicos, eles também são bem importantes para um atleta. Um atleta, ele precisa estar atento quanto à sua alimentação, quanto ao seu descanso. O atleta precisa estar em dias com o seu preparo físico. O atleta, ele precisa treinar. Mas acima de tudo, o atleta precisa ter muita vontade de vencer. A grande verdade de todo esse contexto de atleta, de todo esse contexto de competições, de vencedores ou perdedores, de adversários, a grande verdade é que a nossa vida
particular, ela também é semelhante a uma corrida. É semelhante a uma competição. A diferença é que na corrida cotidiana, somente um vence. Não existe condição de ter 2, 3 ali em primeiro lugar, não tem como. Somente um. Mas na corrida diária, da vida, do dia a dia, na nossa corrida espiritual, nas nossas atividades espirituais, no nosso viver cristão, Deus, Ele preparou o prêmio para todos aqueles que alcançam. É o mesmo prêmio. Não tem diferença. Até porque esse prêmio, ele é alcançado pelo fato de você estar atuando, de você estar lutando. Mas quem já conquistou esse prêmio para nós foi Jesus Cristo na cruz do Calvário. E assim, nós começamos a avaliar algumas coisas interessantes. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia para lermos um texto da Bíblia em que Paulo, ele fala bem direcionado sobre esse contexto da competição, sobre esse contexto dos corredores. 1 Coríntios, no capítulo 9, abra sua Bíblia aí junto comigo. 1 Coríntios, no capítulo 9, versículos 24, 25 e 26. 1 Coríntios, no capítulo 9, versículos 24, 25 e 26. Diz o seguinte: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, para alcançarmos uma coroa incorruptível. Versículo 26. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, mas não desferindo golpes no ar. O apóstolo Paulo, ele estava em um ambiente extremamente esportivo, competitivo. O apóstolo Paulo estava em Corinto. E lá, então, ele, quem sabe, estava próximo de um estádio, de um local onde as pessoas, ali de uma arena, onde as pessoas competiam. E ele, então, fala justamente em um conceito espiritual para estas pessoas, para aqueles que os ouviam, mas também que conhecia o contexto da sua região. E diz: olha, todas as pessoas que estão competindo, elas correm, mas somente um vence. E é interessante que todos nós estejamos atentos a algumas coisas. Paulo, certamente, ele estava fazendo uma comparação entre um atleta secular e um atleta de Cristo. E uma coisa é certa: entrar no jogo sem saber as regras pode causar uma derrota vergonhosa. E é justamente por isso que ele, então, no versículo 24, você pode acompanhar comigo, tem uma expressão que diz o seguinte: correi de tal maneira que o alcanceis. Entenda uma coisa: todo atleta, todo competidor, todo atleta de Cristo, ele precisa estar correndo de uma tal forma, de um esforço desmedido para que ele possa alcançar. Para que ele não somente esteja ali, mas que ele esteja lutando para vencer, de tal maneira que o alcanceis o objetivo. O atleta, ele precisa treinar e conseguir o máximo da sua capacidade. Não pode ter preguiça. Não pode deixar para segunda-feira. Não pode. Tem que começar na quinta. Tem que começar na sexta. Tem que começar no domingo, se for o caso. Mas não pode deixar para segunda. O atleta, ele precisa estar em forma para vencer. Ele precisa ter vontade, precisa se esforçar ao máximo, de tal forma que, por mais que o seu esforço o traga cansaço, mas o cansaço, as dores, quem treina aí na academia sabe muito bem, faz com que os músculos eles estejam se movimentando, se encaixando dentro do objetivo necessário. E a vitória, ela vai trazer o prazer que vai compensar todo o sofrimento e todas as dores. Como cristãos,
eu e você, nós também devemos nos esforçar para alcançar o reino de Deus. Podemos, com o passar do tempo, estarmos acomodados pelo fato de competir. Agora entenda uma coisa, meu irmão que está aqui sentado comigo, meu irmão que está em casa assistindo, entenda uma coisa. Muita gente diz, olha, o importante é participar. Sabe de uma coisa? Na nossa corrida cristã, participar, você não tem escolha. Todos já participam. Todos nós, ao nascermos, já participamos de uma corrida para a salvação. Ela está disponível para todos, mas somente participar não resolve. Não adianta ficarmos sentados em um banco de uma igreja, assistindo pela internet os cultos e vivermos uma vida como vivemos sem ter nenhum acesso, sem ter nenhum contato, nenhuma responsabilidade, nenhum compromisso com Deus. A preguiça espiritual, ela não vai te levar a nenhum sucesso espiritual. Deixar para ler a Bíblia amanhã e não hoje, mesmo cansado. Deixar para estudar a lição a partir da semana que vem, do trimestre que vem, do ano que vem, e não hoje, mesmo cansado, mesmo na luta, mesmo baqueado pelas dificuldades do dia. Deixar para depois não vai trazer sucesso. Não vai trazer sucesso. E entenda, a procrastinação, o adiamento é uma das maiores artimanhas de Satanás para nos tirar do caminho certo, da intenção certa, do ânimo correto de servir a Deus, de estar buscando a Deus. Devemos sim lutar para fazer o nosso melhor para Deus, dedicar a nossa vida com Ele, para Ele, mas com prazer, com satisfação, com o objetivo da vitória, da recompensa final, que vai cobrir todas as dores, os sofrimentos, as travas, os empecilhos, as barreiras que o mundo colocou para nós. Todas as privações que nós sofremos, elas serão compensadas pela vitória nas mansões celestiais. Se amamos a Deus, apesar de em alguns momentos acharmos difícil servirmos a Ele de forma correta, nós sempre vamos dar um jeitinho, mesmo que percamos algumas coisas, para ter a consciência tranquila, colocarmos a cabeça no travesseiro e sabermos que estamos em paz com Deus, e isso não tem dinheiro no mundo que pague. A próxima expressão bonita que tem nessa fala de Paulo está no versículo 25, que diz o seguinte: todo atleta em tudo se domina. Para estar preparado, o atleta, ele precisa estar disciplinado, dominado, conhecer a sua capacidade, mas também estar lutando para aumentar os seus limites. A disciplina é o que proporciona o desenvolvimento na hora da competição. Se o atleta não tiver uma rotina de treino, ele não vai conseguir vencer. Ele não vai conseguir vencer. E em nossa vida cristã, nós também precisamos estar disciplinados. Treinar dia a dia, treinar semana após semana, treinar com disciplina, para então nos aperfeiçoar a cada dia. Pensa só numa coisa interessante. Se nós formos orar somente quando precisarmos de socorro, e não orarmos em um outro momento, somente diante da necessidade, sabe o que vai acontecer? Até você vai ter dúvida se Deus ouviu a sua oração. É isso que acontece? Até a gente fica com dúvida. Por quê? Porque normalmente não buscamos a Deus, normalmente não separamos um momento para orar, normalmente não separamos um momento para dedicar a Deus, um momento de apenas admirar o que Ele já fez na nossa vida. Nós até mesmo nos esquecemos daquilo que Ele já fez por nós no passado. Tantas proteções que Deus nos concedeu, tantos livramentos,
tantos motivos para agradecer, tantas bênçãos recebidas. E se não orarmos, se não estudarmos, se não separarmos um momento do nosso dia para Deus, se não nos disciplinarmos para crescer na presença de Deus, para nos tornarmos cada vez mais fortes na presença de Deus, através da leitura da Bíblia, de participarmos dos cultos, de perdoarmos, de pedirmos perdão, de pararmos e esperarmos o Espírito Santo falar em nossa consciência. Quanto tempo faz que você não escuta a voz do Espírito Santo em sua vida? Só você quer falar, só você quer fazer. Se não ouvirmos as orientações do nosso técnico, nós não conseguiremos alcançar os nossos objetivos, porque ele vê de fora, vê de longe, vê de forma panorâmica. Nós só vemos aqui no trilho que estamos. O cristão, ele precisa estar treinado espiritualmente, porque nos momentos da necessidade, ele sabe a quem recorrer. Ele já conhece quem ele vai procurar. Ele sabe onde, quando e a forma certa, porque ele já está acostumado a estender a mão e receber o apoio divino. No versículo 26, nós encontramos algo muito interessante, que diz o seguinte, uma expressão de Paulo, versículo 26, que diz o seguinte: assim corro também eu, não sem meta, não corro sem objetivo, não corro sem saber para onde vou. Existe uma expressão, eu nem imagino quem foi que escreveu isso, mas eu vou dizer para você. Tem uma expressão que diz o seguinte: se você não sabe para onde você vai, qualquer lugar serve. Você não sabe para onde você quer chegar, então qualquer objetivo pequeno alcançado já é o suficiente. Se você não sabe para onde você vai, qualquer distração tira você do seu objetivo, tira você da sua meta, tira você do seu compromisso com Deus. A motivação do atleta deve ser vencer. Se começar o jogo pensando em perder, ele nunca vai conseguir vencer. E mais, a única coisa que deve estar na nossa mente como atleta de Cristo é a nossa salvação, o nosso céu. O nosso limite deve ser o céu, e qualquer outra coisa não deve acabar com as nossas forças. Qualquer outra motivação não deve suprimir as nossas forças. Como cristãos, devemos estar bem atentos a um texto bíblico que é muito interessante, que nós conhecemos. Eu quero convidar você a ler, que é Mateus no capítulo 24, no versículo 13. Mateus no capítulo 24, no verso 13, você aí na sua casa também, você vai ter esse texto aí na sua tela, que diz o seguinte, Mateus capítulo 24, no verso 13. Em contexto de últimos acontecimentos, nós encontramos aqui Jesus dizendo o seguinte: aquele, porém, que perseverar até o fim, este será o quê? Salvo. Se o céu é o nosso limite, então devemos somente parar quando, então, alcançarmos. Nada deve alcançar o nosso limite para nos impedir do céu. Nada deve fazer com que a gente pare, com que a gente trave. E assim, Deus quer nos dar a vitória, e precisamos muito pensarmos que nós somos mais do que vencedores, pelos méritos de Cristo Jesus, o nosso Senhor. É fácil? Não é fácil. É uma luta constante, diária, ferrenha, semelhante ao objetivo de um competidor, semelhante a um atleta. É o tempo todo uma luta constante, treinos constantes, extremamente exaustivos, para então alcançarmos
uma meta espiritual, uma meta em que a nossa luta, ela não nos dá mérito, mas sim a nossa disposição é que nos dá condições a isso. E Paulo escreveu isso no livro de Filipenses, no capítulo 3, no versículo 12. Abra sua Bíblia aí comigo. Filipenses, no capítulo 3, no versículo 12, Paulo, ele então disse lá aos nossos irmãos que moravam na cidade de Filipos, os nossos irmãos filipenses, no capítulo 3, no versículo 12, alguns talvez já estavam pensando que Paulo já estava salvo, já estava em condição acima de qualquer um outro cristão. E então, no capítulo 3, no versículo 12, nós encontramos o seguinte, acompanha aí comigo. Não que eu o tenha já recebido ou obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Em outras palavras, nós não corremos sozinhos, nós não lutamos sozinhos, nós não somos uns solitários competidores, mas sim, nós estamos justamente correndo um caminho que Cristo já percorreu por nós, que Ele nos acompanha e estende a mão para nos ajudar, quem sabe em algumas pontes, em algumas valetas, em alguns desafios que nós enfrentamos. Jesus Cristo, Ele já conquistou o prêmio da vida eterna. E agora, ao nós direcionarmos a nossa intenção a isso, a nossa luta para isso, nós também estamos no caminho para receber essa bênção de Cristo Jesus em nossa vida. Talvez você seja um atleta que corre talvez sem rumo, sem seguir um trajeto correto. Talvez você, ao avaliar a sua vida, você percebe que tentou pegar alguns atalhos, alguns caminhos que eram desconhecidos, que não apresentavam no GPS. Talvez você conhece Deus, já teve momentos interessantes com Deus, e já se entregou a Deus através do batismo, já fez um compromisso com Ele. Talvez você já conhece as obras de Deus na sua vida, na vida da sua família. Talvez você já deve ter percebido Deus atuando na vida de enfermos, pessoas próximas de você. Talvez você já deve ter visto o cuidado de Deus, o direcionamento de Deus, ficado surpreso como isso não deu certo, mas Deus abriu uma outra porta muito melhor. Talvez você já conheça o perdão de Deus, já foi alcançado por esse perdão. Mas talvez você também esteja lutando com as suas próprias forças, com aquilo que você já conhece de uma herança familiar. Nascido num lar adventista, nascido num lar cristão, olha que maravilha, que coisa linda, mas só ficou no nascido. Talvez você se apoia em alguns apoios que não são seus, apoios que, quem sabe, uma mãe de oração conquistou, mas você não ora. Uma mãe ou um pai que desenvolveu um trabalho bonito na igreja, conquistou muitas almas para Cristo, mas você não experimentou isso. Talvez você ainda não soltou as rédeas da sua vida nas mãos de Cristo. Você ainda não parou para ouvir o que Ele tem para te dizer, a orientação que Ele quer te dar para você passar pelas barreiras da competição. Meu querido, minha querida, meu irmão que nos assiste, sabe o que acontece? Desse jeito você vai cansar, desse jeito você vai se esgotar, desse jeito você vai alcançar o seu limite muito rápido e vai correr o risco de ter algumas distrações no meio do caminho, olhar para qualquer outra coisa que seja mais fácil, mas
essas coisas fáceis, elas também acabam rápido. Chegar a um ponto que, se você continuar nesse caminho, pode correr o risco de desistir. Desistir do caminho de Deus, desistir da salvação, desistir do céu e trocar por qualquer outra coisa que se acaba com a ferrugem. Talvez você mesmo deve ter investido todo o seu treinamento de atleta e o seu esforço em ser reconhecido, em ter fama, em ter dinheiro, status, poder. Essas coisas, elas são interessantes. Elas facilitam um pouco a nossa vida. Não é verdade? Mas sabe, elas também, além de trazerem sensações prazerosas, elas se acabam. Elas passam. E você vai desperdiçar alguns anos da sua vida com algo que não vai valer de nada. Com aquilo que a traça e o ferrugem corrói. Algum tempo atrás, eu tinha uma vontade muito grande de comprar um terno, que era um terno cinza escuro, um chumbo, bem chumbo. E eu cheguei em uma loja e vi o terno que eu queria, sonhava com ele, porque eu queria encontrar o terno, porque eu estava com muita vontade de ter um terno cinza escuro, era o que faltava para mim, para encaixar o que eu estava com no momento. E aí eu cheguei na loja, encontrei o terno e fiquei deslumbrado com aquele terno. Falei, vou comprar. Comprei o terno. Estava viajando, voltei para casa, coloquei o terno no meu guarda-roupa, feliz, ali, sorridente, satisfeito com a minha conquista. Dentro de uns 2 meses eu fui fazer um casamento. Na época eu era pastor em Ji-Paraná, e aí fui fazer esse casamento em Ouro Preto. Fiz esse casamento em Ouro Preto, mais ou menos início de março. Fiz o casamento, fui com o meu terno novo. Cheguei no casamento, satisfeito com o meu terno. Cheguei de casa de volta, guardei o meu terno. E quando foi, sei lá, uns 2 meses depois, no máximo 3 meses, eu fui pegar o terno para usar novamente. E quando eu peguei o terno e vesti, rapidamente ao vestir, eu olhei em uma parte da manga, aqui no antebraço, e vi um buraco no terno. Nossa, aquilo fiquei, não é possível. Aí comecei a mexer na manga, tinha outros buracos também. Olhei nas costas do meu terno, tinha uns 3 buraquinhos bem pequenininhos. Talvez nem todos saibam, mas os ternos, eles são forrados. E o forro do meu terno, ele era bem clarinho, um begezinho, quase branco. E quando se olhava para o meu terno, dava para ver o forro. Sabe o que isso quer dizer? Vou te falar, o terno não presta mais. Pense na decepção. Pense na decepção que eu tive. Até porque na nossa região não é tão fácil nós encontrarmos terno à venda. Então, quando eu alcancei o terno que eu queria, conquistei, dentro de 5 ou 6 meses, eu já não tinha o terno. E então eu peguei e falei para minha esposa, falei, não, peraí, eu vou tentar levar num alfaiate, para poder ver alguma coisa, quem sabe a gente acha um tecido igual, e coloca e faz só a manga, e ajeita alguma coisa, deixa eu tentar. Passou mais ou menos 1 mês, procurando um local decente, o tecido primeiro eu queria o tecido para poder ver e comparar, não consegui. Aí quando eu peguei o terno de novo, sabe o que aconteceu? Estava mais furado ainda. Minha esposa olhou para mim e falou assim, amor, joga fora esse terno. Eu falei, não fala isso dele. Joga fora esse terno. Não adianta você ter esse terno no guarda-roupa, você não vai usar esse terno, joga isso fora. Joguei o terno fora, com muita tristeza. Mas esse terno, ele serviu de um ensino muito grande para mim.
As coisas desse mundo, por mais que sejam bonitas, por mais que sejam reluzentes, por mais que sejam desejadas, elas se acabam fora do nosso controle. Nós não conseguimos controlar o fim das coisas desse mundo. E por isso, em Filipenses, no capítulo 3, nos versículos 7 e 8, aí mesmo onde nós estamos com a Bíblia aberta, Paulo, ele disse o seguinte, Filipenses, no capítulo 3, versículos 7 e 8, diz o seguinte: mas o que para mim era lucro, isso eu considerei por perda, por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas que eu considero hoje como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado em Cristo. Que maravilha! Que texto lindo! Que ensinamento fantástico quanto às satisfações mundanas e seculares! Que ensinamento fantástico quanto aos bens deste mundo! E como nós dedicamos forças aos nossos bens, não é verdade? Financiamos carros em 70, 80, 100 vezes para ter o carro que tanto sonhamos na nossa garagem. Ou muitas vezes deixamos de fazer uma viagem com a família para então alcançar o objetivo de comprar uma casa ou dar uma entrada em um apartamento. Quantas coisas fazemos? E assim devemos entender que tudo isso deve ser como um refúgio. A fama, o status, o poder não deve em momento nenhum tirar o nosso foco do nosso céu, do nosso limite, do nosso objetivo. E assim, Paulo nos mostra que vale a pena correr, mas deve correr de uma maneira certa, valorizando aquilo que deve ser valorizado, para que então ganhar tudo o que nós temos por direito através da vitória em Cristo Jesus. O que é que mais tem consumido os seus esforços? O quê? Já parou para perceber? Já parou para avaliar na sua vida, no seu dia a dia, o que é que mais tem consumido os seus esforços? Um smartphone? As fotos no seu status, na sua rede social? É isso que mais tem consumido você, que tem gastado todo o seu tempo, que você não tem tempo para outra coisa? Sequer ouve que as pessoas à sua volta conseguem falar, tão entretido que você fica? O que é que tem levado você ao seu limite? O quê? O seu casamento? Seu casamento, quem sabe, está com os dias marcados para o fim, e isso tem te esgotado, tem acabado com os seus esforços, tem suprimido todas as suas forças, todo o seu prazer em qualquer outra coisa. É o seu filho ou sua filha que está com más companhias, e essas más companhias têm grande força para corromper o futuro do seu filho, e você está triste, decepcionado, preocupado. É isso que mais tem desgastado você? Será que o que tem mais acabado com você, te levado ao seu limite, é justamente algumas lutas internas, como, quem sabe, a depressão? Será que ela está consumindo as suas forças e até mesmo te levando a desistir de Deus, do céu, da vida eterna? E o que mais? Drogas? Pastor, drogas? Dentro da igreja? Drogas? Você que está em casa, quem sabe o álcool, o cigarro? O que é que tem consumido você? Qual o vício que tem desgastado a sua vida? Você está perdendo as suas forças para lutar, chegando ao seu limite? Pastor, o meu caso não é nada disso, meu caso são os problemas financeiros. Eu não tenho status, eu não tenho a fama, eu não tenho nada disso, eu não tenho nem dinheiro. Tenho dívidas, isso eu tenho. Tenho dívidas, vivo pegando dinheiro emprestado, no cheque especial,
tempo todo, cartão de crédito, não tenho mais moral nos comércios, ninguém quer vender para mim, ninguém quer negociar comigo. O que é que tem desgastado você? O que é que tem usado o seu limite? No que é que você tem se angustiado a tal ponto de deixar Deus de lado? Nesse exato momento, todos nós, aqui na igreja, todos nós que acompanhamos pelas redes sociais, todos nós temos a oportunidade de mudar. Todos nós temos a oportunidade de ajustar o objetivo da nossa vida. Todos nós temos a oportunidade de viver uma vida ao lado de Jesus, de nos inscrevermos na equipe de Jesus. Todos nós temos a oportunidade de correr com os recursos que Ele já providenciou, com o tênis certo, com o calçado certo, com a roupa ideal, para que nós transformemos a nossa vida e tenhamos o prêmio da vida eterna em nosso viver. 2 Timóteo, no capítulo 4, tem um dos textos preferidos meus. 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 7 e no versículo 8. 2 Timóteo, no capítulo 4, versículo 7, versículo 8, nós encontramos Paulo, já no finzinho, vendo vendo a guilhotina que ele seria decapitado. E então, no versículo 7, ele diz o seguinte: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Que expressão! Que força, que dedicação na vida espiritual. Viveu como um atleta, mas como um atleta de Cristo. Alguém que lutou com muitas e muitas coisas. Se depois você pegar na sua Bíblia e olhar lá em 1 Coríntios, no capítulo 11, você vai encontrar ali por volta do versículo 28, algumas dos acidentes e incidentes, das aventuras no mar, nos açoites, tanto que Paulo sofreu. E no final ele diz: olha, eu combati o bom combate, eu sofri demais. Sofri demais. Vocês nem imaginam o tanto que eu sofri. Mas eu fui fiel até o fim. Combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Em momento nenhum eu fraquejei da minha fé. Tive dificuldades? Tive, e muitas. Assim como nós também temos. Muitas e muitas tentações. E nós não temos condições de impedir as tentações em nossa vida. Mas nós temos condições de não escolher as tentações. De não nos submeter a elas. E na continuação do texto, no versículo 8, Paulo então diz: completei a carreira. Completei a carreira e guardei a fé. Versículo 8 diz: já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto juiz, me dará naquele dia, e não somente dará a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Se você ama a vinda de Jesus, se você espera a vinda de Jesus, o que eu quero dizer para você nesta manhã é só o seguinte: escolha o céu. Que o único limite da sua vida seja o céu. E todas as outras coisas são refúgio, são sobras. Considere isso e verás a mão de Deus atuando na sua vida de tal forma que você nunca imaginou. Porque o maior desejo de Deus é que nós o escolhamos de forma completa para a honra e glória dele, mas também para a nossa salvação, e assim vivermos com Ele nas mansões celestiais, porque é lá que Ele quer estar conosco o tempo todo. Quantos desejam fazer essa escolha junto comigo nessa manhã? Deus seja louvado.
Você na sua casa também, segure a sua mão levantada. Você na sua casa também, levante a sua mão, feche os seus olhos. Senhor Deus, nesta manhã, entendemos a importância de lutarmos esse mundo, de competirmos a luta cristã, mas de vivermos, de estarmos com o objetivo no céu. A nossa meta ser o céu e vivermos eternamente contigo nas mansões celestiais. Abraça-nos, envolva-nos na tua presença e que somente o Senhor seja o dono da nossa vida e todas as outras coisas usemos para testemunhar de ti, de grandes coisas que o Senhor tem feito na vida dos seus filhos e que tudo isso seja para pregar a tua breve volta, em nome de Jesus. Amém, a Deus. Amém. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Quando nós nos entregamos a Deus e buscamos na sua palavra sermos luz nesse mundo, nós brilhamos por Jesus. Que nós possamos